Vamos falar sobre procrastinação, não procrastinação. Vamos ver o que significa isso, procrastinação? Procrastinação no Google. A procrastinação é o ato de adiar ou hoje tá difícil. Postergar tarefas, compromissos ou atividades, mesmo quando se sabe que isso pode gerar consequências negativas no futuro. É comum substituir tarefas importantes por outras mais agradáveis ou menos desafiadoras, resultando em acúmulo de trabalho e sentimentos de culpa e frustração. O que é procrastinação? Procrastinar significa adiar intencionalmente uma tarefa, mesmo sabendo que isso pode trazer problemas no futuro. É diferente de simplesmente esquecer uma tarefa ou não ter tempo para realizá-la. Procrastinar envolve a escolha consciente de realizar outra atividade em vez daquela que deveria ser feita, mesmo que essa escolha seja prejudicial a longo prazo. Por que procrastinamos? Existem vários fatores: falta de motivação, dificuldade em encontrar motivos para realizar a tarefa, medo do fracasso, receio de não conseguir realizar a tarefa com sucesso, perfeccionismo, dificuldade em aceitar que a tarefa não precisa ser perfeita, falta de organização, dificuldade em planejar e gerenciar o tempo, ansiedade e estresse, dificuldade em lidar com emoções negativas associadas à tarefa. Então, o que é o procrastinar, né? O procrastinar é esse lugar de deixar algo para depois, mesmo sabendo que aquilo precisa ser feito, né? Tem algumas coisas que precisam ser feitas e a gente fica deixando ela para depois. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente entra em contato com as coisas, a gente sabe que aquilo precisa ser resolvido, mas não resolvo agora. O que tem por trás da procrastinação? Por trás disso, na grande maioria das vezes, tá ali uma sensação de incapacidade, né? Essa mesma sensação de fracasso ali. Tem alguma coisa que eu penso sobre mim, né? Que eu me penso ali impotente de alguma forma, eu me vejo para não realizar aquela tarefa naquele instante. Não vê ali uma atuação, uma objetividade de ir lá e, ok, tem que resolver isso. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a consciência vai entrar em contato com aquilo gera desconforto. Tu tem que entrar em contato com a crença, né? Ali, a coisa em si, ela não tem nenhum significado, né? As coisas já não têm significado. Só que como a consciência, ela tá acreditando ali em uma ideia de separação, ela tá acreditando que tá fora de Deus. Então, a isso é atribuído crenças, né? Culpa, medo e punição. E disso vem outras crenças. A consciência, ela parece que tá conseguindo esconder dela mesma. Só que ao entrar em contato aqui com as coisas, o tempo todo essas, agora, duas interações entre uma parte e a outra parte ficam validando essas crenças. Então, quando a gente se coloca, né, numa posição de que eu não quero ir lá e resolver, o que eu tô fazendo, né? Eu tô ocultando de mim uma certeza, e aí naquele instante ali parece muito que vem um alívio, né? Parece que assim, ai, não preciso lidar com isso nesse momento. Só que o que está sendo confirmado? A crença. A crença, ela está sendo validada. Então, vamos supor, né? Eu vejo aqui, em muitos momentos eu vejo assim, sei lá, tem que preparar um estudo, né? Alguém diz assim, ó, agora tu vai preparar um estudo, tu tem que preparar e fazer todo um roteiro de um estudo. Então, tu tem que fazer todo um passo a passo ali, fazer direitinho, colocar ali o que tu vai falar, como é que vai ser, o começo, meio e fim. Quando eu recebo esse tipo de coisa, a primeira coisa que vem é uma sensação de, assim, a primeira resposta é a resposta da crença. Então vem assim, meu Deus do céu, não vou conseguir. Vem uma sensação de insegurança e uma sensação de fracasso, assim, de uma certeza de não dar conta, uma certeza de que eu não consigo. Então, quando eu respondo a isso, o que a tendência da crença é? É continuar sendo escondida. Então, o que ela vai fazer? Ela vai postergar cada vez mais entrar em contato com aquilo que mostraria a crença e a possibilidade ali de transcender aquele bloqueio, aquela crença. Então, o que eu sempre fiz aqui, né? É sempre eu vi assim, eu vou deixando para depois. Então, assim,
Quando chegar, tipo assim, ó, um exemplo, né? Eu tinha ali, muitas vezes, uma semana para me preparar, para ir lá e fazer isso, ir lá e fazer o roteiro, começar a pesquisar, escrever, fazer ali tudo direitinho. Só que o que que eu fazia? Eu ficava deixando para depois, assim, não, deixar mais perto. E aí podem vir muitas desculpas, podem vir na mente muitas coisas assim que parece que realmente são justificativas boas, só que é tu que tá se dando ali para não olhar para a crença, né? Porque eu me lembro que eu ficava assim, não, mas é porque vai chegando mais perto e aí eu vou entrando mais em contato, né, com tal, vou observando mais aqui o pessoal, todo mundo, para ver o que que eu monto. Parece muito que eu tava ali fazendo uma coisa que tinha uma finalidade, né, para que fosse melhor ali para o estudo, enfim. Só que não era, só o instante de chegar e lidar com aquilo ali. E aí o que eu experimentava, na maioria das vezes é isso que acontece, ó. A consciência, ela experimenta um alívio por ela não olhar para a crença. Então, momentaneamente parece que, tá tudo bem, não preciso olhar para isso. Aí tu vai lá, aí passa o tempo, só que em algum momento tu vai ter que resolver. Então, quando chega o momento de resolver, para onde que a consciência vai? Ela vai para a aflição, ela vai para o conflito, ela vai para o extremo oposto do alívio. Então ela vai, eu me lembro de, assim, aqui ficava aquele estado, assim, de pressa, de uma sensação de que vai estar tudo errado mesmo, e aí a crença, ela explode ali na frente, né? Então, o quanto a consciência, ela fica postergando olhar para as crenças, ela fica adiando. Então, essa procrastinação, né, se a gente pegar e agora trazer para a metafísica, né, parece que a gente está procrastinando coisas, né? Parece que eu estou procrastinando fazer uma determinada função no mundo, uma tarefa ou qualquer coisa que seja. Só que a procrastinação nesse lugar não é isso. Porque se a gente falar desse lugar, ainda é tentando resolver alguma coisa aqui no mundo, né? Tentando resolver essa procrastinação do mundo. E não é isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo isso como uma forma de ver como a consciência fica usando ainda através dessas crenças, né? Essa imagem aqui para continuar validando que ela é uma parte separada e que ela existe fora de Deus. E que isso aqui é a vida. É isso que fica sendo validado. Enquanto eu estou procrastinando aqui, não é uma procrastinação de coisas. É a procrastinação de se reconhecer na totalidade com Deus. Essa é a procrastinação, né? Enquanto a gente coloca para depois o auto-reconhecimento, a consciência continua aqui nessa mesma roda ali, né? De um alívio, não olho porque eu penso, aí vou lá e vou ter que lidar com a crença, vou ter que olhar. Em algum instante, aquilo vai aparecer, e aí, nesse momento, a consciência, na grande maioria das vezes, o que vem é uma sensação de vítima. Parece que não foi ela, a própria consciência, que decidiu por isso. Só que ela decidiu num momento de alívio. Então, sempre que tu vê assim, ó, aonde que tá a decisão? A decisão tá naquele momento que é gostosinho, que é bom, que parece que é paz, só que é alívio, né, de não olhar. Então, nesse instante aqui, ó, tu não associa esse instante da decisão com aquele que tu fica irritado, fica puto da cara, porque, sei lá, vem uma coisa que parece que agora é o outro que tá te trazendo alguma coisa, que tá muitas vezes te cobrando, né, nesse exemplo, né, se é uma questão de trabalho, que tu procrastina, vai lá, nananã, aí quando chega a pessoa, sei lá, teu chefe, e te cobra, e diz assim, poxa, fulano, tu não tá fazendo isso, nananã, o que tu experimenta? Uma sensação de vítima, tipo, nossa, mas eu não, sei lá, eu não queria isso, né, eu não queria estar experimentando isso, só que é justamente nisso que tu queria chegar. É nessa sensação, né? Tem a busca pela sensação resultado, né? No instante em que tu tá decidindo, parece que tu tá decidindo por uma coisa, mas na verdade tu tá decidindo por outra, tu tá decidindo pela vontade da crença de experimentar exatamente o que ela confirma lá no nível metafísico, né? Que é essa sensação de fracasso, né? O que tu experimenta ali quando, sei lá, alguém te cobra, ou, né, tu vê que tu não deu conta de fazer alguma coisa, um fracasso, né? E aí a consciência, ao invés de tomar uma decisão prática naquele instante ali, porque o que é? A mente, ela vai para um lugar de não pensar, não ser lógico, não raciocinar com aquilo que está sendo apresentado naquele momento. Ela vai para a emoção.
E na emoção é conflito. Na emoção, tu tá submersa na ideia de ser esse corpo aqui, tendo que resolver a vida. Então é óbvio que tu vai ficar em confusão. A mente tá confusa, ela não sabe o que ela faz. Então é só no instante em que a consciência sai disso, sai desse estado de aflição e de aquele barulho mental, que ela vai para o raciocínio, ela vai para a lógica. Tá, mas espera aí. Porque se é uma sensação de fracasso ou incapacidade, e eu não sei como lidar com aquilo, eu não sei o que fazer para resolver isso, o que que eu tenho o que que eu posso fazer para resolver isso? O que está ao meu alcance? Eu posso pedir ajuda para alguém? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar de que pedir ajuda é fraqueza, pedir ajuda é inferioridade, é fracasso, né? Se eu tenho que pedir ajuda, então, poxa, eu não tô dando conta, né? Então eu sou uma bosta mesmo, eu não sei lidar sozinho. Só que daí que tu não sabe lidar sozinho? Tem outra pessoa que sabe, ela pode te ensinar, ela pode te ajudar, ela pode contribuir contigo, por que não? Porque daí, de novo, a consciência fica de novo, como se escondesse uma crença e aí botar outra crença para esconder aquela crença, que daí é a certeza no fracasso, então não deixa eu não vou pedir ajuda para ninguém porque eu dou conta que sozinho, eu sou bonzão e resolvo. Só que não resolve, só que se ferra, é isso que acontece, né? Tipo, tu vai lá e tu realmente acha que tu tá abalando ali, mas tu continua nas mesmas sensações, né? Tu continua na mesma falta de paz. Então, qual é a saída disso, né? A lição de hoje, ela traz essa resposta, que é a lição 219, que traz o tema central: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, quem é esse que tá aqui se sentindo fracassado, se sentindo impotente, que tá nesse lugar, nesse lugar de looping, de buscar alívio e de confirmar a crença? Quem é esse? Quem é que tá aqui? É a ideia de ser um corpo? Então, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E a lição de revisão de hoje é a lição 199. Eu não sou um corpo, eu sou livre. E na parte escrita ali, ele fala assim, ó: sou o filho de Deus. Aquieta-te, minha mente, e pensa nisso por um momento. E depois, volta à terra, sem confusão, quanto ao que meu pai ama, para sempre como seu filho. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Cada vez que vier um convite dessas crenças, né? Cada vez que vier ali uma sensação de incapacidade, de inadequação, de impotência, de certeza no fracasso, seja lá qual for, né? Eu tô dando esses exemplos aqui, mas seja qual for o tipo de sensação, insegurança, que é uma coisa que vem da ideia de querer esconder ali todas essas crenças, então a insegurança de lidar, né? Eu não quero fazer porque eu fico ali inseguro. Então, todas essas crenças, todas essas sensações, elas servem agora como uma forma da consciência ver onde ela está depositando a fé dela de existir, né? A gente não tem que esconder isso ou negligenciar isso como se isso fosse, não posso mais sentir. Não, vai sentir. A gente vai, muitas vezes ainda, receber o convite até que a consciência se distancie cada vez mais e aí aquilo simplesmente suma da percepção, né? Porque a consciência está se afastando. Mas enquanto ela tenta procrastinar ou tentar resolver de outra forma, ou tentar sair daquilo ali, ainda de dentro do resolver aqui do mundo, ela não se distancia. Então eu ainda fico preso aqui à ideia de ser esse corpo. E aí ele fala, né? E depois volta à terra sem confusão. Então, quando vier isso, ó, lembra, né? Quem é que tá aqui, né? O existir é que tá aqui. Se eu sou o filho de Deus, então esse que tá aqui passando mal, quem é esse aqui? É um questionar de um lugar de fora daquele que tá sentindo, né? De fora daquele que tá confirmando ali, porque quando vem as sensações, é como se fosse uma coisa assim de como que eu vou duvidar que eu sou isso aqui, né? Como que eu vou duvidar dessa sensação se eu tô sentindo? Só que isso é só uma interpretação. Isso é um pensamento. É um pensamento
né? Que é uma crença, um pensamento que faz aí essa descarga emocional aqui, né, nas sinapses ali neurais e tudo mais, o cérebro faz toda aquela coisa, interpretação, e daí a gente tem essas sensações, parece que isso é a vida, né? Por que parece que a gente existe muito nesse corpo? Por causa disso, por causa dessas oscilações, né? Enquanto tem ali oscilações, parece que a vida tá acontecendo aqui. Então, quando a consciência, ela faz isso assim, ó, de relaxar, de voltar para o centro, voltar para a lógica. O que é a lógica aqui, né? A lógica é o nada real pode ser ameaçado. Isso é a lógica. Isso é lógica. É lógico que nada real pode ser ameaçado, porque é lógico que só pode existir Deus, não pode existir nada fora dele. Então eu volto para essa lógica e aí eu olho para os estados de conflito, de sensações, de insegurança, de qualquer coisa que seja, para lembrar a consciência de descansar mesmo no meio disso. Só que é não querer mais se confundir com esses estados e lembrar a consciência que ela já está a salvo, não tem nada para ser realmente feito aqui ou resolvido, né? Que é esse estado do perdão, é o estado do não fazer, é o estado de saber que a existência já está descansando plenamente em Deus. Então é isso. Esse é o convite de hoje para a gente observar esses instantes aí em que a consciência tem a tendência a procrastinar para ela tomar uma outra decisão. Então é isso. Um beijo a todos e tchau.